Ser um arqueólogo pode ser um trabalho frio e sujo, mas se você perguntasse a um arqueólogo, eles diriam alegremente que todos os dias frios e miseráveis valem a pena pelas coisas incríveis que às vezes descobrem. Aparentemente, não há fim para as coisas que nossos ancestrais deixaram para trás para encontrarmos, e reunimos algumas das melhores para você neste vídeo. Foi durante uma campanha de escavação no sítio arqueológico de Monte Agudo, em Portugal, que uma equipe de paleontólogos encontrou o esqueleto de um dinossauro que pode ser o maior já descoberto na Europa. Os cientistas acreditam que o esqueleto fossilizado pertence a um sauropoda, grupo de dinossauros herbívoros de grande porte que possuem pescoço e cauda compridos, além de uma cabeça pequena. Segundo a equipe, o animal tinha cerca de 25 metros e viveu entre o Jurássico Superior e o Cretáceo. Toda a costela era muito massiva. Nós começamos a escavar e o osso continuava e continuava. O comprimento realmente não parava de aumentar, explica Elizabeth Malafaia, pesquisadora do Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa. Os pesquisadores envolvidos com a descoberta afirmaram que o fóssil foi localizado em boas condições de preservação. De acordo com eles, o processo começou praticamente por acaso, quando o morador encontrou os vestígios enquanto fazia uma construção em seu terreno. Em seguida, o proprietário entrou em contato com a universidade, que já vinha realizando escavações na região. Depois da descoberta, os restos mortais vão ser analisados para descobrir se o dinossauro já é conhecido ou se pertence a uma nova espécie. É um dos maiores espécimes conhecidos em nível mundial. Os arqueólogos frequentemente encontram artefatos ou estruturas que os deixam perplexos, pois a extensão de nosso conhecimento histórico permanece fragmentada. Existem grandes lacunas em nossa compreensão do passado e é difícil decifrar o propósito ou a construção de algumas relíquias deixadas por nossos ancestrais, gerando muita especulação entre os especialistas. Esses mistérios continuam a confundir os pesquisadores até hoje, como evidenciando pelos muitos objetos enigmáticos apresentados nesse Sayhuite é um sítio arqueológico pré-colombiano localizado em Abancay, uma província da região centro-sul peruana de Apurímac. Esse local foi datado do período do Império Inca, que floresceu entre os séculos XV e XVI DC. O objeto mais notável em Sayhuite é o monólito de mesmo nome, uma rocha misteriosa com muitos pequenos entalhes. O nome Sayhuite tem sua origem na palavra quichua Sayhuayata, que se traduz como lugar de orientação. Localizado no topo de uma colina chamada Concacha, o local já abrigou um santuário fechado. Tudo o que resta deste santuário hoje é sua plataforma elevada, na qual o monólito Sayhuite pode ser encontrado. O monólito Sayhuite não é a única pedra esculpida na área. No vale abaixo do local, há um grupo de rochas conhecidas coletivamente como Rumi Huasi, que significa Casa de Pedra. As esculturas no monólito de Rumi Huasi podem ser descritas como geométricas e consistem em degraus ou canais. O monólito mede cerca de 2 metros de comprimento e 4 metros de largura. Como o monólito não é um afloramento rochoso natural, pode ter sido transformado para lá. A pedra parece ter sido movida, talvez por saqueadores, em algum momento no passado. Além da questão de sua localização original, os estudiosos não têm certeza de onde ela pode ser originalmente colocada. Ele atraiu muita atenção graças às suas esculturas. Na superfície superior do monólito, podem-se observar mais de 200 figuras zoomórficas e geométricas. A maioria dos primeiros representa répteis, felinos, mariscos e sapos. Alguns estudiosos argumentam que a escolha desses animais tem um significado simbólico que teria sido compreendido pelos incas. Além das figuras zoomórficas, há também esculturas geométricas no monólito. Estes foram interpretados como representações de terraços, lagoas, rios, túneis e canais de irrigação.
Se assim fosse, então pode-se dizer que a pedra representava uma maquete de paisagem. Alguns até levaram essa interpretação adiante, sugerindo que o monólito Sayhuite foi usado como modelo topográfico para a hidráulica. O monólito também foi usado para fins religiosos ritualísticos. Foi teorizado que, se rituais fossem realizados no local, eles poderiam estar associados à canalização da água e à obtenção das chuvas. Em qualquer caso, no entanto, o monólito Sayhuite continua sendo um mistério intrigante e, sem dúvida, as pessoas continuarão a especular sobre ele, desde seus criadores até a sua função nos próximos anos. Os antigos egípcios foram uma das culturas mais notáveis do Velho Mundo. Em termos de arte, arquitetura e ciência, eles estavam anos-luz à frente de quase todos os outros, tanto que os historiadores modernos não conseguem entender de onde veio seu conhecimento. Mesmo agora, existem muitas descobertas egípcias antigas que historiadores e cientistas lutam para racionalizar. E você as verá neste vídeo. De acordo com os textos religiosos antigos, a Arca da Aliança é um baú de madeira coberto de ouro descrito no livro do Êxodo, como contendo as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. E se a Arca da Aliança fosse de fato real e tivesse uma conexão misteriosa com uma das estruturas antigas mais enigmáticas da superfície do planeta, a Grande Pirâmide de Gizé. Nomeado em vários versículos da Torá e da Bíblia, a arca permanece um grande mistério para os historiadores. Sabemos que era um dispositivo poderoso. Então, o que sabemos sobre a Arca da Aliança? Naquele momento, Deus forneceu a Moisés instruções exatas sobre como construir a Arca da Aliança, um dos mais enigmáticos aparelhos da história da humanidade. Curiosamente, existem numerosos pesquisadores que sugerem que se os detalhes de construção da arca são exatamente aqueles que foram registrados no passado, então a arca se assemelharia basicamente a um capacitor elétrico com 2 eletrodos separados por drivers isolados. A arca inteira era banhada a ouro e uma coroa de ouro foi colocada em volta dela. 4 argolas de ouro foram presas aos seus 4 pés, 2 de cada lado, e através dessas argolas foram colocadas bastões de madeira de acácia banhados a ouro para carregar a arca. Suas dimensões são descritas pela Bíblia 45 polegadas por 27 polegadas por 27 polegadas. Estranhamente, acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé pode ter sido profundamente ligada à Arca da Aliança, e existe uma hipótese de que a Grande Pirâmide de Gizé teria sido usada para abrigar a Arca da Aliança. Curiosamente, esse é o volume exato da Arca de Pedra ou caixão de pórfiro da Câmara do Rei na Grande Pirâmide do Egito. Curiosamente, as fundações da pirâmide têm uma construção totalmente resistente à expansão do calor e aos terremotos. Alguns pesquisadores acreditam firmemente que a Arca da Aliança poderia ter sido algum tipo de dispositivo avançado usado dentro da Grande Pirâmide, que converteria toda a construção em uma enorme usina. Além do valor histórico que a Arca Perdida possuiria, muitos acreditam no poder tecnológico do objeto.